Aleluia, amados. Vamos para a palavra de Deus, então, que se encontra no livro de Isaías. Aqui o capítulo 45 do livro de Isaías. Realmente pegou na minha garganta, viu? Olha, vou te contar. Às vezes a gente tem assim, parece que tem algo engatado, né? Aquele espinho de peixe engatado na garganta. Parece que tá assim, em nome de Jesus, viu? Seja repreendido agora, para honra e glória do nome do nosso Deus. Isaías 45, versículo 2 e 3 somente, amados. Só o versículo 2 e 3. Amém? Glória a Deus. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome amado de Jesus Cristo, Senhor, eis a tua bendita palavra. Fala conosco conforme o teu querer, conforme a tua bendita vontade, e tudo seja feito para a honra e glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui, eu vou iniciar aqui a palavra, tá? Versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Até aqui, amados. Aleluia, glória a Deus. Santa e bendita a palavra de Deus, aleluia. Santo és tu, Senhor, aleluia. Amados, aqui nós vivemos a palavra de Deus, onde o povo de Israel, ele vivia, se nós voltarmos um pouco aqui nos capítulos anteriores, vamos ver que o povo de Israel, ele passou a desobedecer a Deus, ele passou a adorar outros ídolos, aí passou a sofrer invasões, né? O povo de Israel acabou, por conta de situações diversas e principalmente pela desobediência de Deus, Deus acabou tirando as mãos de cima deste povo e eles sofreram sim a uma invasão, onde houve destruição dos templos, a destruição das muralhas, né? E foram todos levados para um cativo, em cativeiro, e permaneceram em cativeiro lá na Babilônia. Eles foram para a Babilônia e permaneceram em cativeiro por 70 anos. Foram 70 anos ali vivendo praticamente como escravos, realmente sofrendo, longe das suas casas, né? E você pode estar passando aqui situações muito semelhantes, né? Você deve ter falado já com Deus aqui, olha, que você não aguenta mais ficar nessa situação que se repete há décadas. Há décadas você vivendo essa situação, sabe? Mas Deus, ele está te libertando do teu cativeiro. Você pode estar falando com o Senhor já há algum tempo, falando, Senhor, entra ano, sai ano, entra década e sai década, e não muda a minha situação, eu estou sempre mendigando. E o Senhor fala, eu estou te libertando desse cativeiro, dessa situação que você tem vivido, dessa mediocridade que você tem passado na sua vida, não vai ser isso não. O Senhor já está falando aqui por essa palavra sobre tesouros escondidos e riquezas encobertas. E isso são bênçãos financeiras, são bênçãos patrimoniais que o Senhor está dispensando sobre as nossas vidas, sim. Nós não vamos viver essa vida sem passar por uma bênção que o Senhor tem prometido. O Senhor já prometeu e Ele está cumprindo hoje a tua palavra de estar falando, olha, eu sei o que eu te prometi, eu não vou voltar atrás, não, passam os céus e a terra, minha palavra não passa, eu sou um Deus fiel e não importa, o tempo que você passa é um tempo de preparo, porque aqui o Senhor falava com esse povo, falava com o povo que estava lá em cativeiro, sabe? Ele falava que o quanto o Senhor foi transformando aquele povo enquanto estava em cativeiro. E ele fala assim contigo, que Deus não quer ver que você viva apenas aí vivendo pelo básico, sabe, sofrendo para pagar boleto. Ele quer te ver sim nas tuas mãos, ele quer te dar nas tuas mãos tesouros e riquezas, sabe? Ele é o dono do ouro e da prata, sabe? É Jesus Cristo, amados. Ele fala para nós termos fé.
né? Deus sempre fala de fé, mas Jesus Cristo falou bastante, e falou quando Pedro saiu do barco e colocou os pés na água, ele teve fé suficiente para andar sobre as águas, ele foi na direção do Senhor Jesus, ele viveu o extraordinário de Deus, enquanto os outros 11 estavam ali atrás, dentro do barco. Ele teve uma atitude de fé, mas essa atitude de fé foi um fogo de palha, durou pouco tempo, ele começou a olhar as circunstâncias, ele começou a olhar a tempestade, o vento, o trovão, as ondas, ele olhou tudo o que tinha de dificuldade, e não é diferente comigo e com você não. Quando nós estamos vivendo situações difíceis, quando esse povo estava vivendo em cativeiro, ele devia olhar o que? As dificuldades, as adversidades, o que estava de ruim. E isso, às vezes, a gente foca tanto e esquece de olhar um pouquinho para Deus para fortalecer a nossa fé. E aquela situação, a circunstância vai nos afundando, vai nos tirando da presença de Deus. E tanto é que Jesus identificou qual foi o problema. Quando olhou para Pedro e viu ele afundando, falou: homem de pouca fé. Né? Se Pedro tinha pouca fé, não sei o que dizer lá sobre os outros discípulos que estavam no barco, mas falou homem de pouca fé, porque ele viu, já acabou tão rápido assim a sua fé, foi tão passageira, sabe? Você está aqui no culto, você se enche de fé da força de Deus, sai do culto no dia seguinte, já bate o desânimo, já bate a tristeza. Mas não deixa isso daí entrar na sua vida não, isso daí é um ciclo vicioso, que quem colocou esse círculo vicioso na sua vida foi o próprio adversário. Então esteja repreendendo, fala da ordem na sua mente, da ordem de ânimo para você mesmo, fala: eu vou sorrir porque o Senhor tem contemplado a minha situação e Ele não está se agradando de mim aqui nessa situação, não, de pobreza, de miséria, de tristeza, de enfermidade. Não, o Senhor não quer isso para ti. O Senhor fala: não quero, não tenho isso como plano para a sua vida. Então tenha fé, amados, tenha fé, não deixe a sua fé se abater. Essa é a palavra que o Senhor está falando, tenha fé, sabe? Esse povo aqui tinha que ter fé suficiente para eles serem livres desse cativeiro, sabe? Para tirar a sua mente muitas vezes do cativeiro. O Senhor precisa também mexer na sua mente, porque você já está tão acostumado a viver essa mesmice, que é para viver o extraordinário, para viver algo diferente, algo novo. O Senhor precisa tirar a sua mente. Aquele povo ficou no deserto por 40 anos, porque o Senhor ainda precisava mexer na mente deles, porque eles ainda tinham mentalidade de escravo, mentalidade de pouco, de ter saudades apenas, então somente do cheiro da cebola fritando. Amados, eles tinham só saudade do cheiro, não é que eles comiam a cebola não, que os egípcios fritavam, eles só tinham saudade do cheiro. Então nós não vamos ficar só com o pouco de Deus, não. O Senhor quer nos colocar no muito. A palavra de Deus nos diz exatamente isso. Se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito. E agradeça então pelo cuidado que Deus tem feito até hoje na sua vida, porque você tem passado lutas, tem passado provas, mas o Senhor está cuidando sim, e se prepara, porque quando você é agradecido pelo pouco, o Senhor te coloca no muito, e o Senhor está te prometendo hoje nada mais, nada menos que tesouros que estão escondidos e riquezas que estão encobertas, que ainda vai se revelar para ti, vai se revelar diante dos seus olhos, sabe? Aquilo que está oculto, os seus olhos vai se tornar evidente para ti, vai se tornar evidente diante dos teus olhos. A Bíblia diz que nos dias que o povo de Israel estava cativo na Babilônia, durante muito tempo, eles ficaram ali, eles foram sendo santificados, eles foram sendo convertidos, eles abandonaram a idolatria, e eles passaram a obedecer a Deus. Que nós estejamos assim, obedientes à palavra de Deus. Se o Senhor fala para você se afastar do desânimo, se afasta do desânimo sim, confie em Deus, sabe? Eu já passei por situações difíceis de falar assim: nossa, olha, Deus proveu esse mês, mas e agora? E no mês seguinte, como é que vai ser? Eu não
consigo nem vislumbrar uma possibilidade do próximo mês, mas o Senhor vinha e entrava com a providência no próximo mês também. E o Senhor fala, você vive pela fé hoje, mas vai chegar um tempo que você não vai nem se preocupar com o mês seguinte, porque você vai ter as garantias que vêm direto dos céus. Veja, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está te dando tranquilidade para você passar, enfrentar essa fase com confiança naquilo que o Senhor está promovendo para você lá um pouco mais adiante. Às vezes nós temos a promessa de Deus, mas ela se apaga diante dos nossos olhos, simplesmente porque o Senhor não conta os detalhes de quando Ele libera a palavra, quando Ele libera a promessa, Ele não conta os detalhes do que nós vamos enfrentar na jornada, não, nesse percurso, mas nós sabemos qual é o nosso destino, qual é a promessa, para onde que nós estamos sendo direcionados. Muito embora, às vezes, a nossa fé se enfraquece, a nossa fé realmente se desmonta diante dos nossos olhos, e nós temos que estar falando das coisas de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que essa fé seja fortalecida. Não deixe a sua fé abalar a sua confiança em Deus, sabe? Esteja constante com o Senhor. O Senhor quer uma constância. O Senhor quer uma constância porque dali para frente você vai se aprofundando mais e mais. Você vai tendo um relacionamento mais profundo, mais íntimo com Deus. Esse povo aqui, eles estavam vivendo como escravos, longe das suas casas, e mesmo assim, eles chegaram num momento que eles reconheceram Deus em suas vidas, eles reconheceram que Deus estava com eles, mesmo na situação difícil. Eles reconheceram o erro que eles cometeram ao longo da vida de não confiar em Deus e começarem a buscar outras situações. Às vezes nós buscamos a força dos nossos próprios braços e achamos que é o suficiente, mas não é o suficiente. O que é suficiente na nossa vida é a presença de Deus sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre as nossas vidas, sobre o seu trabalho. Ah, mas o meu trabalho está escasso, mas o Senhor é aquele que promete a abundância. Vai ter abundância sim, sabe? Quando aquele povo se arrependeu, se arrependa também, se arrependa da dúvida, se arrependa da incredulidade, se arrependa daquilo que te afasta de Deus. Quando aquele povo se arrependeu, surgiu um rei chamado Ciro, é um rei estrangeiro. Ele nem conhecia Deus, ele simplesmente foi usado por Deus. Ele invadiu a Babilônia, onde aquele povo estava cativo, tomou aquela cidade, sabe? E mesmo assim, ele, sem conhecer a Deus, o Senhor nomeou ele aqui no versículo 1, fala que Ciro, assim diz o Senhor, ao ser ungido, a Ciro. Ciro era ungido de Deus, porque o Senhor fez promessas na vida dele. O Senhor fez promessas na vida dele, mas porque ele estava sendo obediente à palavra de Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, ele estava sendo obediente à voz de Deus. Ele invadiu uma cidade, Deus usou uma pessoa que não conhecia a Deus para libertar aquele povo. A palavra de Deus fala claramente que Deus permitiu que esse rei ele fosse bem sucedido e conseguiu invadir a Babilônia, conseguiu libertar todos que estavam lá, não só o povo de Israel, mas sim outros povos também, pois tinha propósito o que o Senhor queria fazer ali. Quando houve arrependimento daquele povo, que ficaram 70 anos lá na Babilônia, quando houve arrependimento puro e sincero, o Senhor usou alguém para libertá-los, e o Senhor faz com que outras pessoas, mesmo que não conheçam a Deus, mas que vão servir ao Senhor pelo teu próprio bem. Ciro, quando ele entrou, dominou aquela terra, Ciro fez um decreto onde aqueles que estavam cativos, eles poderiam regressar para suas terras de origem. E Israel retornou lá para Jerusalém, onde estavam com todos os muros derrubados, destruídos. Tinha muita reconstrução, né, para ser feita, mas é assim. Deus usou quem? Deus usou Ciro, né? Deus usa quem Ele quer.
Não precisa achar que Deus vai levantar um anjo de Deus aqui nessa terra. É um irmão, uma irmã. Não é aquele que vai me abençoar. Não escolha quem é que vai te abençoar, porque o Senhor é que escolhe quem é que vai abençoar você. O Senhor é quem vai direcionar aquela pessoa que vai ser usada para levar um favor, para te favorecer, para tirar você desse cativeiro que você tem vivido há décadas. Esse tempo de prejuízo, esse tempo de amargura que você tem vivido é o fim dele. O Senhor coloca um ponto final. Essa mesmice de viver só com básico, pagando as contas só do mês, isso quando não atrasa, não acumula as dívidas, não é? O Senhor é aquele que faz maravilhas e faz movimentos aqui nessa terra para te favorecer. E amados, aqui fala a palavra de Deus que naqueles dias, por conta dessas guerras, por conta de invasões que eram constantes, reinos sendo invadidos por outros reinos, os povos, os reis e os povos ali que viviam nesses reinados, eles faziam o quê? Eles escondiam tesouros, eles escondiam os tesouros em cavernas, eles enterravam, eles usavam, vou dizer assim, uns cofres subterrâneos, esconderijos mesmos, eram assim, o ouro, a prata, relíquias, objetos, eram todos escondidos para que eles não fossem saqueados. E muitas vezes essas pessoas que escondiam esses tesouros, ou elas eram levadas em cativeiro, ou elas podiam morrer. E quem é que ia ficar sabendo onde é que esses tesouros estavam escondidos? Não é mesmo? Só a pessoa e Deus, né? E aí Deus vem e fala, ele veio e falou com Ciro, só eu tenho tesouros escondidos, eu tenho riquezas encobertas. Então saiba que o Senhor sabe daquele que vai usar para te abençoar, porque Ele sabe o que tem de riqueza escondida, de tesouro encoberto para te mostrar. Ele sabe. Então muitas vezes aquela pessoa não sabe que vai ser usada para te abençoar, mas o Senhor usa, porque tem riquezas encobertas, mas nada mais vai ficar oculto para você, para a sua vida, pois o que Deus quer, Ele quer revelar para ti as bênçãos materiais que Ele tem reservado para você. Ele quer revelar aquilo que muitas vezes nós não acreditamos que exista, mas existem coisas que Deus já preparou para você. Sim, existem recursos, existem contratos, existem portas abertas, oportunidades, alianças com outras pessoas que o Senhor vai, como com o Ciro aconteceu aqui, como o Senhor pode levantar pessoas para fazer alianças que vão revelar para na sua vida tesouros escondidos, sabe? O Senhor vai fazer na sua vida aquilo que você ainda não conseguiu contemplar, mas pensa aí, aquilo que está travado, aquilo que está sem movimentar na sua vida, o Senhor está destravando hoje. E diz a palavra de Deus aqui que eu sou Deus que te chama pelo teu nome, e eu vou te conduzir para esses tesouros escondidos, eu vou te conduzir para as riquezas que estão encobertas. Você não é só um CPF, você não é só um registro, aí, um número de registro, você não é só mais um na multidão, não. O Senhor é aquele que te conhece as tuas lágrimas, e Ele ouviu as tuas orações, e até aquelas orações que você somente suspirou, o Senhor te conhece no profundo e no oculto, e Ele sabe ainda por cima onde tem esses tesouros, onde é que existe isso para te abençoar. E Ele te chama pelo seu nome, assim como chamou Samuel, assim como chamou Moisés. O Senhor nos chama porque Ele nos conhece na intimidade, Ele conhece o teu nome, seu sobrenome, e você não é só qualquer um, Ele conhece o teu nome, usa o seu nome para te chamar, para você vir e sair, que nem chamou Lázaro, para sair e receber a bênção, para sair e receber aquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Hoje Deus está dizendo, eu sei quem você é e sei onde estão os tesouros que eu vou colocar nas suas mãos. Eu sei muito bem, e eles vão chegar sim nas tuas mãos, que tem bênção material, sim, financeira, é patrimônio que o Senhor está colocando. Essa palavra é de bênção financeira, patrimonial, que já está destinada para você. Deus não tem prazer não na sua escassez, porque a Bíblia diz que
o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Esse é o Deus que nós temos. Tenha esses versículos gravados no seu coração, tenha versículos que profetizem aquilo que o Senhor tem prometido para você, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Talvez você já trabalhou muito e não viu o fruto, não viu o resultado que você esperava, né? Talvez você semeou e ajudou pessoas, foi fiel a Deus, serviu ao Senhor, mas não colheu nada, a sua colheita ainda não chegou. E aí aqui o Senhor fala do tesouro escondido, não é mesmo? Porque Deus ele não se esquece não de nenhuma das sementes que você plantou. O Senhor fala hoje que Ele tem guardado recompensa, sim, restituição. Ele tem guardado as promessas que vão aparecer quando você menos esperar, né? Nós temos que nos preocupar mais com as sementes. O Senhor tem me falado bastante assim, a gente se preocupar mais com as sementes do que com a colheita, né? Muitas vezes a gente fala, eu quero colher, eu quero uma colheita farta, mas nós temos que nos preocupar com as boas sementes, que as boas sementes sejam entregues nas nossas mãos, para que aí sim a colheita seja farta. As riquezas de Deus, elas estão escondidas nas sementes que Deus vai entregar na tua vida, nas tuas mãos. Você vai poder achar que é pouco, vai olhar e falar, é pouco, Senhor, mas é daí que vai revelar a farta colheita que você vai ter na sua vida, é daí que virá as riquezas para a sua vida, as riquezas celestiais. Creia somente que você tem algo que já está preparado, que vai destravar, o Senhor vai entregar nas tuas mãos essas boas sementes para a sua colheita. Se você está esperando algo de um processo, de uma autorização, uma causa na justiça, ela vai vir a teu favor. Se o Senhor está movendo processos, o Senhor está movendo situações para que seja favorecido, para que as riquezas sejam descobertas por ti, elas sejam reveladas, elas estejam aparentes aos teus olhos. Então, se você está pedindo, você tem pedido isso para Deus, saiba que um contrato, um negócio, aquilo que parecia fechado, vai se abrir na sua vida. As portas vão se abrir. O Senhor dá ordens hoje aos seus anjos para me tocar no coração de um Ciro, de um desconhecido, mas é alguém que vai fazer em seu favor, amando dos céus. Pode até ter oportunidade aí, que você está guardando há anos, mas que agora Deus traz à tona, não é mesmo? Creia somente, viu? Creia, porque a Bíblia ela não mente. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, essa é a promessa de Deus, Ele vai realizar. Não importa o que é que está escondido, se está enterrado, se está debaixo da terra, se está longe dos teus olhos, se está onde é que esteja. Quando Deus determina, Ele traz a luz, aquilo que estava oculto. Ele traz o oculto à existência. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a bendita palavra de Deus hoje para as nossas vidas e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa noite entregamos nossas preocupações, Senhor amado Deus. Pai bendito, nós te entregamos, Senhor amado Deus, a cada uma das sementes que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Que o Senhor as faça frutificar, revela os teus tesouros escondidos e as riquezas encobertas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, nós declaramos hoje, o Senhor é o nosso Deus e o Senhor nos chama pelo nome. Assim, Pai bendito e justo, nós te agradecemos porque essa palavra é de bênção, Pai. É a bênção do ouro e da prata que o Senhor está, Senhor amado Deus, abrindo as suas mãos sobre as nossas vidas para que nós possamos receber essas bênçãos, Senhor, entregar nas nossas mãos, se revelar do oculto, Senhor, para ficar aparente, Pai bendito, com portas abertas, com oportunidades, Senhor, com pessoas estranhas, Senhor, estrangeiros, como diz aqui a palavra de Deus que Ciro é, Pai amado, mas os estrangeiros, estranhos, Senhor, desconhecidos, seja qual for, Senhor, será, Senhor, amando de Ti, assim, Pai bendito e justo, nós declaramos que essa palavra se cumprirá na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia.